Já era tarde da noite quando peguei a BR-116 sentido sul, com a lona amarrada e o coração pesado. Tinha deixado o pátio do posto em Governador Valadares há pouco tempo, e o tempo já dava sinal de virada. O céu fechava, os faróis iluminavam só até onde a neblina deixava, e o rádio PX chiava com interferência. Mas eu não queria parar. Tinha algo me empurrando para frente, como se aquela viagem fosse diferente. Depois de quase 20 anos de estrada, aprendi a decifrar o silêncio da cabine, e naquela noite ele gritava. Fazia exatos 20 anos que meu pai tinha sumido. Um dia ele saiu para comprar cigarro em Teófilo Otoni e nunca mais voltou. Eu tinha só 14 na época. Cresci jurando que, se um dia ele aparecesse, eu bateria nele. Mas ali, no frio cortando a madrugada, tudo que eu queria era entender por quê. A curva, na altura do quilômetro 428, era conhecida por acidentes. E eu diminuí, como sempre faço. Mas quando virei o volante, uma sombra apareceu no meio da pista. Um homem, magro, coberto por uma capa de chuva rasgada, parado bem na faixa do meio com as mãos erguidas. Freiei com tudo. O caminhão travou, patinou no asfalto molhado e parou a menos de 2 palmos daquele corpo. Disse xingando, com o sangue fervendo e a perna tremendo. Mas quando cheguei perto e vi o rosto dele, o mundo girou. A barba crescida, o zóio fundo, mas aquele olhar eu reconheceria até cego. Era ele, o homem que me abandonou. Meu pai, ali, no meio da BR, no meio da minha rota, no meio da minha vida. Naquele instante, a vontade de gritar virou silêncio. E eu, que achava ter enterrado aquele nome há 2 décadas, percebi que minha história com ele não tinha terminado. Estava só começando. E o resto você vai descobrir agora. Na estrada, a gente aprende que tem coisa que não dá para explicar com GPS. Tem rota que só o coração entende. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história te chamou. Talvez a saudade de alguém, talvez um silêncio que você carrega aí dentro. Essa história que você vai ouvir agora é real. Aconteceu comigo. Não é conto de bar, nem lorota de pátio de posto. É lembrança. É ferida que virou cicatriz e que hoje vira palavra para tentar fazer sentido. Porque tem coisa que só a boleia escuta. E só quem carrega o mundo nas costas entende o peso de certas curvas. Antes da gente mergulhar fundo nesse relato, já vou pedir logo de cara. Se inscreve no canal, parceiro. Aqui você vai ouvir histórias reais de caminhoneiro, do tipo que não passa no Jornal Nacional, mas que marca a vida de quem está no trecho. Deixa seu like se você já sentiu que a estrada te ensinou mais que qualquer sala de aula. E, principalmente, comenta aí embaixo de qual cidade e país você está ouvindo essa história. Vai ser uma honra saber de onde você está escutando essa voz que sai direto da alma da boleia. Essa história tem dor, tem raiva, tem 1000 perguntas engasgadas, mas também tem reencontro, tem estrada e tem fé. Porque, no fundo, todo caminhoneiro acredita numa coisa, que por mais longe que a gente vá, sempre tem uma rota de volta. Puxa o banco, ajusta o encosto e deixa a mente viajar, porque agora, meu chapa, a marcha está engatada. E eu vou te contar como eu quase atropelei o homem que me deu a vida e me tirou ela por 20 anos. Tinha passado das 10 quando deixei para trás o pátio do posto Três Corações, ali depois de Governador Valadares. A carga era leve, mas o peito estava pesado. Eu não falava com quase ninguém naquele dia. Só dei bom dia pro frentista, enchi o tanque, peguei um café ralo e segui viagem. O rádio PX estava ligado, mas só chiava. Nem os parceiros da rodagem estavam na escuta. No fundo, eu gostava disso. Gosto do silêncio da estrada. Só que naquele dia, o silêncio estava diferente. Parecia cheio demais. Era como se a própria BR-16 estivesse me olhando. Cada placa torta, cada pneu estourado no acostamento, tudo parecia carregar um recado. Mas recado de quê? De quem?
Eu não sabia, só sentia. E quando a gente roda há tanto tempo, aprende a respeitar esses sinais invisíveis. Porque tem dia que o asfalto não quer conversa, e tem noite que ele grita mesmo calado. Lá pelas 11h30, comecei a cochilar com o olho aberto. Sabe aquela sensação? A cabeça ainda no volante, mas a alma rodando em outro tempo? Foi aí que o farol alto bateu numa figura no acostamento. Um vulto. Primeiro achei que fosse reflexo, o caminhoneiro quebrado pedindo carona. Mas ele não acenou, não se mexeu. Tava só ali, parado, como uma sombra esperando ser notada. Joguei a carreta pro lado com cuidado. Não dá para confiar em nada de noite. Já vi gente fingindo pane para assaltar caminhão. Mas alguma coisa me puxou. Diminuí, respirei fundo e parei. Desci devagar, com a lanterna na mão e o sangue fervendo. Caminhei com passo firme, igual a quem se defende antes mesmo de ser atacado. Mas o que eu encontrei ali me tirou o chão. O homem era magro, usava uma capa de chuva suja, calça jeans desbotada e um par de botas tão surradas que mal se aguentavam. Tinha os ombros curvados, como quem carrega o mundo nas costas há muito tempo. Ele não disse nada, só ficou me olhando, com os olhos enfiados dentro dos meus. E eu, por um momento, esqueci até de respirar. Foi quando a lanterna tremulou no meu pulso. A luz subiu até o rosto dele e eu vi. Vi os traços, a linha do maxilar, o jeito que ele apertava os olhos quando encarava. Aquilo me bateu como uma carreta desgovernada. Meu corpo gelou, porque por mais que os anos tenham passado, aquele rosto era dele, do homem que me criou até os 14 anos, do homem que sumiu sem despedida, meu pai. Na hora eu quis gritar, quis dar um soco, empurrar, perguntar por quê me largou, por que sumiu, por que me fez crescer no grito dos outros. Mas a boca não obedeceu, só o peito doeu. Aquele tipo de dor que a gente guarda lá no fundo e finge que esqueceu, até que ela volta com força de 1000 cavalos. "Você é o João?" Ele perguntou com a voz rouca, baixa, como se tivesse medo da resposta. E isso me quebrou mais ainda, porque ele me reconheceu, mesmo depois de tanto tempo, mesmo com o tempo judiando do rosto dele. Ele sabia quem eu era. Aquilo me desmontou por dentro, mas eu continuei calado, só encarando. O silêncio entre nós dois foi o mais pesado que eu já vivi. Mais pesado que carga tombada. Mais denso que serração em serra. Era um silêncio de 20 anos, engasgado, sufocado. E ali no acostamento frio da BR-116, com os faróis iluminando só a metade da verdade, eu soube que minha vida ia mudar. Voltei para a cabine, abri a porta e falei, sobe. Não era perdão ainda não. Não era reconciliação, mas era o começo. E quando ele botou o pé no estribo e sentou do meu lado, o motor gemeu como se sentisse também. E assim, eu segui viagem, com o fantasma vivo do meu passado sentado no banco do carona. O motor voltou a cantar como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu estava todo embaralhado. O velho sentou do meu lado sem dizer nada, cruzou os braços, olhou para frente e ficou ali, como se nunca tivesse sumido. Mas eu sentia cada centímetro do corpo dele, cada suspiro, cada silêncio. A presença dele era pesada, não no cheiro, nem na roupa molhada, mas no que ele representava. Era como se eu estivesse trazendo a saudade sentada ao meu lado, com nome e CPF. Dirigir naquela hora virou castigo. Cada placa que passava, cada buraco, cada curva, era só um lembrete do quanto eu queria perguntar e do quanto eu queria gritar, mas a boca continuava muda. Sabe aquele orgulho que segura as palavras na goela? Era isso. Eu não ia facilitar. Ele que se explicasse, ele que puxasse a conversa. Eu não ia dar mole, não. Depois de 20 anos, o rádio estava desligado. Nem música, nem PX, só o som do motor e da chuva batendo de leve no para-brisa. Uma hora ou outra, ele ajeitava o corpo no banco, tossia abaixo, mas não falava nada.
E olhava de rabo de olho e fingia que estava atento à estrada, mas minha mente estava lá atrás. Nas noites que minha mãe chorava, nos dias em que eu perguntava se ele ia voltar, nas vezes que sonhei com ele parado na porta e acordava sozinho. A vontade de perguntar onde ele esteve todos esses anos era do tamanho da carreta, mas o medo da resposta era maior. E se ele dissesse que escolheu ir embora? E se dissesse que nunca quis voltar? O silêncio virava uma proteção, uma muralha que impedia as verdades de despencar na minha cara. Então, eu seguia, com os olhos na linha branca e o coração derrapando. Foi na altura de Manoaçu que ele quebrou o gelo. Você dirige igual sua mãe, sempre com o pé firme e o olho na frente. Quase ri, quase chorei, quase buzinei, mas só apertei mais forte o volante. E ele ainda lembrava da minha mãe. E mesmo depois de tanto tempo, ainda elogiava ela. Aquilo me desmontou por dentro, mas eu continuei calado. Ele que falasse. Eu escutaria, talvez. Eu pensei em voltar muitas vezes, viu, João? Mas cada vez que eu ensaiava, alguma coisa me travava. Ele falava como quem anda descalço no cascaio, devagar, sentindo cada pedra. Eu errei, eu sei, não tem justificativa. Só covardia mesmo. Eu fugi do mundo, de mim e de vocês. Eu engoli seco. Era verdade demais para uma só frase. Mas a sinceridade dele doía mais que a raiva. Na minha cabeça, eu imaginava ele fugido com outra família, curtindo a vida, largando a gente para trás. Mas o que eu vi agora era um homem quebrado. Um homem que envelheceu mal, que carregava no corpo o preço da escolha que ele fez. E isso, por mais estranho que pareça, me dava raiva e pena ao mesmo tempo. A chuva engrossou. Liguei o limpador de para-brisa, mas não enxergava muito. A neblina subia das margens da pista como se quisesse esconder a estrada. Era como se a BR tivesse virado cenário de filme de drama. Eu segui devagar. A mão dele tremia levemente no joelho. Ele parecia cansado, como se só de estar ali já fosse esforço demais. Você tem filhos? Ele perguntou. Demorei a responder. Não. E ficou nisso. O silêncio voltou, mas dessa vez ele era outro. Era o silêncio de dois homens tentando entender se ainda dava para recomeçar. Eu não sabia, mas pela primeira vez eu não queria que ele descesse do caminhão. Chegamos num posto em Realeza e eu encostei. Precisava de café. Precisava respirar. Ele não perguntou nada, só me seguiu. Entramos junto, lado a lado, como dois desconhecidos com o mesmo sobrenome. E ali, com a fumaça do café subindo, eu soube que a estrada daquela noite não era só de asfalto, não. Era de lembranças e de escolhas. O barulho da bomba de café era o único som que preenchia o ambiente. O posto estava vazio, só uma ou duas mesas ocupadas por viajante solitário, de olhar perdido. A atendente nos olhou com aquele olhar automático de quem vê caminhoneiro todo dia, mas quando ela viu o velho do meu lado, com a barba crescida e a roupa molhada, deu aquela mirada demorada, como quem tenta entender se ele precisava de ajuda ou de abrigo. Pedi 2 café preto, sem açúcar. Ele me olhou surpreso. Você ainda toma amargo assim? Eu dei de ombro, do jeito que aprendi. O silêncio voltou por um instante, mas dessa vez não era um muro. Era uma tentativa, um passo para frente. E quando ele levou a xícara à boca, fez aquela careta que eu lembrava da infância. A careta de quem nunca gostou de café forte, mas tomava mesmo assim só para parecer homem. Sentamos numa mesa perto da vitrine dos pães. A luz amarela do posto deixava tudo meio embaçado, como se o tempo ali dentro passasse mais devagar. Ele tirou o boné encharcado e colocou em cima da mesa. Passou a mão pelos cabelos grisalhos, como quem tenta se organizar por fora para esconder a bagunça de dentro. Sabe, João, eu acompanhei tua vida de longe. Na hora meu coração travou. Como assim de longe? Ele explicou. Teve um tempo em que eu morava em Ibatiba, no Espírito Santo. Vi quando você começou na firma, quando comprou seu primeiro caminhão.
O seu Nilson me falava. Ele sabia quem eu era, mas nunca te contou. Prometi para ele que um dia eu te procurava. Fiquei sem reação. O nome do seu Nilson me doeu mais do que tudo. Era como um segundo pai para mim. E ele sabia. Por que não veio antes? Perguntei, com a voz meio falhada. Ele olhou para frente, sem encarar meus olhos. Porque eu me sentia um peso, porque eu tinha medo de você me odiar, porque eu não sabia como consertar o que eu quebrei. Cada palavra dele era uma pancada. Não que eu esperasse desculpas, mas ouvir aquilo me desmontava de um jeito que só quem foi deixado entende. A atendente chegou com mais 2 cafés por conta da casa. Disse que era para esquentar a alma. Mal sabia ela o quanto precisava mesmo. Ele sorriu para a moça e agradeceu com educação, como fazia nos tempos de família. Eu observava tudo. O jeito dele mexer no café, o modo como apoiava os cotovelos na mesa. Eram detalhes esquecidos, mas que a memória não apagava. Pensei em te escrever uma carta. Cheguei até a começar, mas parei na 3ª linha, porque não tinha como explicar com palavras o tamanho da minha covardia. Aquilo me travou, porque ali não era só ele pedindo perdão, era ele se despindo, mostrando que, por mais errado que tenha sido, ele era humano. E isso, menos sem justificar, mexia comigo. Lembrei do meu aniversário de 18 anos. Chorei escondido no banheiro, porque minha mãe não tinha dinheiro para me dar nenhum bolinho. Lembrei do dia em que bati meu primeiro caminhão e desejei que ele estivesse lá para me ensinar o que fazer. Lembrei da falta que ele fez mesmo quando eu dizia para todo mundo que não precisava de pai nenhum. A verdade é que a ausência dele moldou quem eu sou, para bem ou para mal. Ele colocou a mão sobre a mesa perto da minha, não encostou, só deixou ali, como quem oferece presença, mas não invade espaço. Não quero te atrapalhar, João. Só queria te ver uma última vez, saber que você tá bem, que você virou homem. Meu peito apertou. Porque, por mais que eu tivesse raiva, ali na frente estava um homem que me deu metade do sangue. Respirei fundo, levantei da mesa e disse: a viagem não acabou. Se quiser continuar, sobe de novo. Ele me olhou com os olhos marejados, assentiu com a cabeça e veio atrás. A estrada lá fora continuava molhada, mas a cabine agora estava mais quente. E mesmo sem dizer, eu sabia. Alguma coisa ali dentro tinha começado a mudar. A gente voltou para a estrada no escuro da madrugada. E mesmo com diesel queimando lá na frente, quem ardia mesmo era a mente. A cabina tinha virado confessionário e o painel piscando era quase um aviso. Aguenta firme que vem mais curva por aí. O velho ajeitou o cinto, encostou a cabeça no vidro e ficou olhando nada. Mas eu sentia que tinha mais coisa vindo. Porque verdade de caminhoneiro é que nem marcha pesada, só entra na pressão. No trecho entre Realeza e Murié, ele começou a falar de novo, baixo, rouco, como se contasse uma história antiga que ainda doía. Disse que depois que saiu de casa, trabalhou de servente, depois ajudante de carga, passou por lavoura, dormiu embaixo de ponte, se perdeu no álcool. A cada curva ele soltava um pedaço da alma, como se fosse um descarrego, e eu só escutava, sem interromper, porque quem carrega a culpa precisa ser ouvido antes de ser julgado. Eu vi tua mãe 2 vezes depois que fugi. A primeira foi de longe, no mercadinho onde ela trabalhava. Ela estava com os olhos fundos, mas com a cabeça erguida. A segunda foi no velório. Aquelas palavras bateram mais forte que buraco de costela de vaca. Eu freiei o caminhão devagar, encostei no acostamento e desliguei o motor. Não dava. Tive que respirar. Ele nunca apareceu nem no enterro e agora dizia que esteve lá. Fiquei no fundo, atrás das árvores. Não tive coragem. Vi você chegando, vi o quanto cresceu, vi o quanto parecia comigo. Ele chorava baixo, igual criança pedindo desculpa. Eu desci da cabine, fiquei parado na beira da pista, olhando para o mato, tentando engolir aquela informação. Era como se ele tivesse me dado um tapa com luva de soldade. Chorei ali mesmo, no escuro, no vento da madrugada, sozinho, porque por mais bruto que a gente seja, tem coisa que a gente não segura.
e saber que ele estava lá, mas não teve coragem de me abraçar, foi pior do que se nunca tivesse ido. A presença invisível dele naquele dia agora doía mais do que a ausência de 2 décadas. Voltei para a cabine e engatei a marcha como quem volta para a guerra. O velho estava de cabeça baixa, mãos entrelaçadas, ele não falava mais. Mas naquele silêncio eu ouvia tudo. O arrependimento, o medo, a vergonha. Era como se a cabina tivesse virado o altar e cada quilômetro fosse penitência. Quando passamos por Fervedouro, ele falou de novo. Você sabia que seu avô também sumiu um dia? Aquilo me pegou desprevenido. Sumiu por 2 anos. Foi para a Bahia e voltou com outra mulher. A história se repetiu, João. Não estou tentando me desculpar, só estou dizendo que às vezes o erro vem de fábrica. E se a gente não acorda, passa para frente. Era verdade. E doía justamente por isso. O ciclo se repete quando ninguém tem coragem de frear. Fiquei pensando na minha vida, nas noites que dormi sozinho na boleia, nos relacionamentos que eu afastei, nos aniversários que esqueci, nas promessas que fiz e não cumpri, e me perguntei, será que eu também virei parte dessa engrenagem? Será que o buraco que ele me deixou também fez de mim um homem incompleto? A gente entrou num posto em Miradouro para abastecer. Desci para esticar as pernas, ele ficou dentro. Quando voltei, ele olhava a carteira de habilitação que tinha na mão. Era velha, desbotada, mas trazia uma foto dele mais novo. Eu era bonito, né? Tentou brincar. Eu ri pela primeira vez, não porque foi engraçado, mas porque naquele momento eu percebi que ainda havia espaço para rir. Voltei a dirigir com outra cabeça. A viagem já não era mais só um frete, era uma limpeza, um reencontro com coisas que eu nem sabia que ainda estavam dentro de mim. E por mais que ainda doesse, eu sabia, a verdade pode ser feia, mas é melhor do que a mentira embrulhada no silêncio. A gente já estava na altura da BR-262 e entrando para o trecho mais reto da viagem, mas o clima na cabine continuava torto. O céu começou a clarear devagar e o horizonte foi ficando laranja, meio tímido, como se o sol também tivesse sem jeito de aparecer. O velho cochilava de lado, com a cabeça encostada na janela e o cinto frouxo no peito. E eu, com os olhos na pista e a alma no passado, sentia que carregava muito mais do que carga. Tem coisa que a gente leva sem ver. Raiva não ocupa espaço, mas pesa como chumbo. E saudade, saudade é um tipo de carga invisível que fica no fundo da carroceria do coração. Ela não faz barulho, mas balança o caminhão inteiro. E naquela manhã fria, de estrada úmida, o silêncio do velho dormindo do meu lado me fez entender. A dor dele também estava ali, e talvez fosse tão grande quanto a minha. Lembrei da minha mãe de novo, da vez que ela me ensinou a engraxar o coturno dele, mesmo depois dele já ter sumido. Homem tem que cuidar da ausência dos outros também, ela dizia. E eu nunca entendi, mas agora fazia sentido, porque eu estava ali, tentando cuidar de uma ausência que tinha virado carne e osso de novo, tentando não deixar a mágoa me engolir, mesmo com ela gritando nas veias. O velho acordou com um suspiro longo, passou a mão no rosto, se espreguiçou e perguntou, onde estamos? Respondi sem tirar o olho da estrada, perto de Martim Soares. Ele fez que sim com a cabeça, depois ficou quieto por mais alguns minutos, até que soltou. Sonhei com a tua mãe. Ela estava sorrindo. Aquilo me arrepiou da nuca até o calcanhar. Ele falou do sonho com carinho, sem pressa. Diz que ela usava o vestido azul florido, aquele que ela gostava de pôr nos domingos de missa. Diz que ela estava de pé na beira da estrada, acenando. Acho que ela me perdoou, sussurrou. Eu não respondi, porque eu não sabia, e talvez nunca fosse saber. Mas só de ouvir ele falar dela com aquele respeito, já era um alívio, como se, pelo menos, ele guardasse alguma dignidade nas lembranças. Paramos num ponto de apoio para abastecer e pegar um pão com ovo. A atendente era uma mineirinha simpática, daquelas que puxa conversa com todo mundo. Pai e filho na estrada? Ela perguntou. Ele sorriu tímido, e eu não respondi. Deixei o silêncio dizer por mim, mas aquilo me pegou. Pai e filho, 2 palavras simples, tão distantes, tão próximas.
Eu nunca mais tinha falado elas juntas. Na mesa ele puxou um assunto leve, como se tentasse esquecer os anos perdidos. Falou de um caminhão antigo que teve, um Chevrolet 1113 azul, que deu mais problema que alegria. Falou da vez que dormiu num posto em Umaí e acordou com um bezerro dentro da boleia. Ri de verdade dessa. Pela primeira vez ri sem peso, porque é história de estrada, história de quem viveu. Mas logo o clima ficou denso de novo. "Se acredita em segunda chance?" ele perguntou. A pergunta veio seca, sem rodeio. Pensei, respirei e respondi: "Acredito, mas não com pressa." E ele entendeu. Não insistiu, não pediu promessa, só aceitou, porque caminhoneiro aprende na marra que toda curva exige respeito, e reconquistar alguém que se perdeu no tempo também. Na hora de voltar para a boleia, ele parou do meu lado, me olhou nos olhos e disse: "Obrigado por não me jogar na estrada." Aquilo doeu, porque era o que ele merecia, talvez, mas não era o que eu tinha força para fazer. A gente aprende que estrada é lugar de escolha, e eu escolhi seguir. Não por ele, mas por mim, porque perdoar também é uma forma de descarregar o caminhão. Subimos, fechamos as portas e seguimos viagem. O som do motor voltou a embalar as lembranças e a BR seguia firme, cortando o mundo na nossa frente. Agora com o velho do lado e um passado ainda mal resolvido, mas pelo menos, pela primeira vez, com o retrovisor limpo o suficiente para enxergar para trás sem dor. A estrada depois de Manhuaçu sempre me deu aquela sensação estranha, um aperto no peito, como se alguma coisa tivesse para acontecer. Era um trecho conhecido, mas cada vez que eu passava por ali parecia outro. O velho ficou quieto por quase uma hora, só olhando a paisagem, os barrancos cobertos de mato, os trechos com sinal ruim. A mente dele estava longe, eu sabia. Mas não era só ele. Eu também estava revivendo coisa demais. A gente cruzou com um caminhão igual o primeiro que eu dirigi. Um Ford Cargo 1717, vermelho, com a lona estufada e o escapamento gritando. Aquilo me fez voltar no tempo. Lembrei do dia em que peguei estrada sozinho pela primeira vez. Minha mãe chorou na porta de casa, segurando a marmita. E antes de fechar a porta da cabine, ela disse: "Vai com Deus, mas volta com teu coração inteiro." Eu só entendi o que ela quis dizer agora. "Você lembra do dia em que eu fui embora?" Ele perguntou, do nada. Demorei para responder. "Lembro de acordar e não te ver." Ele suspirou. "Eu te olhei dormindo, João. Você estava com aquele pijama do Zorro que tanto gostava. Eu quase desisti, mas minha cabeça estava bagunçada demais." Aquilo me desmontou, porque no fundo eu sempre imaginei ele indo embora como um covarde. Mas imaginar ele parado na porta do quarto, olhando para mim, me quebrou. Ele falou das brigas com minha mãe, do medo de virar o pai dele, do vício que já dava sinais. Eu não fui embora de vocês, fui embora de mim e acabei te levando junto sem querer. Aquelas palavras doíam, mas vinham como freio motor numa descida pesada, barulhentas, mas necessárias. Era ele, pela primeira vez, admitindo que foi fraco, que falhou, sem desculpa, só a verdade. Passamos por Reduto, cidadezinha pequena com cheiro de café e pão fresco no ar. Ele comentou que trabalhou ali por um tempo, pegava batata, lavava galpão, dormia num colchão velho atrás de um bar. Perguntou se eu conhecia o lugar. Eu conheci, já tinha carregado ali. Nunca imaginei que ele tivesse passado por debaixo do meu retrovisor sem que eu soubesse. A vida tem dessas ironias. De repente o PX deu sinal. Um parceiro na escuta chamou pelo prefixo do meu caminhão. Era Tonhão, velho conhecido de trecho. "Ô, João, vi tua carreta aqui perto de Lajinha. Tá indo pra onde, moço?" Respondi com naturalidade, mas o velho olhou pra mim e sorriu. "Tem gente que lembra você com carinho." Aquilo mexeu comigo, porque eu percebi que mesmo sem pai, eu fui lembrado, fui respeitado. Conquistei meu nome na estrada sozinho. Ele abriu a mochila surrada que carregava.
De dentro tirou uma caixinha de madeira, simples, mas com cheiro de passado. Isso aqui era do teu avô, nunca consegui te entregar. Abri devagar. Dentro tinha um chaveiro de caminhão, uma medalhinha de São Cristóvão e um bilhete dobrado. Para quando ele crescer, que seja homem de estrada e coração. Meus olhos marejaram. Aquilo me pegou mais do que qualquer confissão, porque era raiz. Ele me olhou e disse: o caminhoneiro carrega muita coisa, João, mas o mais pesado não tá na carroceria, tá no peito, tá nas lembranças, nos erros, nas coisas que a gente não teve coragem de consertar. Concordei em silêncio, porque aquilo era verdade pura, e a estrada só perdoa quem tem coragem de enfrentar um retrovisor com o mesmo respeito que encara o farol alto. No fim daquela tarde, com o céu pintado de laranja e as nuvens parecendo fumaça de freada quente, eu percebi que a viagem tinha mudado. Já não era sobre entrega, nem sobre reencontro. Era sobre libertação. Sobre entender que nem todo pai merece perdão, mas alguns aprendem tarde. E às vezes, tarde ainda é tempo. Encostamos num posto em Una. Ele desceu antes, foi lavar o rosto. Eu fiquei na boleia olhando para o retrovisor. E ali, naquela imagem que misturava o rosto dele e o meu, entendi que, de alguma forma, mesmo com o tempo perdido, a estrada tinha nos colocado de frente um para o outro de novo. E isso já era um milagre por si só. A estrada depois de Iuna é daquelas que parecem eternas. Subida leve, curva longa, silêncio denso. Eu estava em quarta alta só mantendo o giro e o pensamento. O véu voltou da lanchonete com um pão de queijo e um refrigerante, entrou quieto, sentou e ficou um tempo só olhando o movimento do posto pelo vidro. Aquele tipo de silêncio que não pede resposta, mas exige atenção. Você quer saber o porquê de verdade? Ele perguntou do nada. Nem precisei responder. Só olhei para frente e esperei. Porque verdade de pai, quando vem, vem rasgando ou redimindo. E naquela hora não dava mais para fingir que a viagem era só estrada. Ele continuou. Porque eu achei que você ia ser melhor sem mim. A frase bateu como freada no seco. O tipo de coisa que a gente até entende, mas nunca aceita de verdade. Ele explicou que via os próprios erros refletidos na criação, que o sangue quente, o orgulho, a impulsividade, tudo o que o pai dele teve, ele também carregava, e teve medo de repetir. Fugir foi meu jeito covarde de proteger vocês. Eu respirei fundo, porque não era fácil ouvir isso, não depois de 20 anos carregando o peso de não ser bom bastante nem para ser amado. Eu queria gritar, dizer que isso não era proteção, era abandono, mas fiquei calado, porque gritar não ia mudar o que já foi. E por mais que doesse, ali estava ele, no banco do carona, admitindo o erro. O mesmo homem que um dia virou as costas para um menino de pijama do Zorro, agora pedia espaço no retrovisor da minha história. Parando um acostamento para ajeitar a lona que batia na traseira, enquanto amarrava as cintas, ele desceu também. Ficou só observando. Você trabalha bem, aprendeu direitinho. Eu dei um meio sorriso. Aprendi vendo quem ficou, não quem foi. A resposta foi seca, mas verdadeira, e ele aceitou. Engoliu em seco, como quem entende que respeito não se compra, se reconquista palmo a palmo. Mais adiante, no trecho da Serra da Mutuca, ele contou de um filho que teve em outra cidade. Tentei ser pai dele. Fui melhor do que fui contigo, mas ainda falhei. Aquilo me doeu, mas não pelo ciúme. Doeu porque mostrava que ele teve outras chances e mesmo assim ainda apanhou do mesmo erro. O tipo de coisa que mostra que o problema não era a gente, era ele. Era o vazio que ele nunca soube preencher. No rádio, tocava uma moda antiga, João Meneira e Marciano. Aquelas que falam de saudade, de erro, de gente que foi. Ele aumentou o volume e cantou, de olho fechado. E eu deixei,
porque às vezes a gente precisa cantar o que não tem coragem de dizer. E naquela voz tremida dele, eu ouvi um pedido de perdão que nem ele sabia fazer com palavras. Chegamos num ponto de parada em Pequiá, no Espírito Santo, um daqueles postos esquecidos no tempo. Lá o velho foi reconhecido por um frentista. "Seu Toninho, é o senhor mesmo?" Eles se abraçaram, falaram de tempos antigos, e ali por 5 minutos ele virou alguém inteiro, alguém que deixou saudade. Aquilo mexeu comigo, porque percebi que ele não foi só erro, também foi história em outros lugares. Voltamos para o caminhão, a estrada agora seguia tranquila, mas o clima era outro. Como se o fado tivesse diminuído, não sumido, mas diminuído. E eu entendi uma coisa importante. Tem pai que só vira pai depois que vira avô. E tem filho que só entende o passado quando começa a escrever o próprio. Na última curva, antes do destino, ele falou baixinho: "Obrigado por me deixar ser passageiro da tua vida, mesmo depois de tudo." Eu não respondi, só olhei para frente e continuei dirigindo. Mas dentro de mim, alguma coisa já tinha mudado. Porque, no fundo, eu sabia, essa viagem era o início de um novo trecho. E dessa vez, com o retrovisor limpo e o coração mais leve. Depois de tanta estrada e conversa, percebi que tem coisa que a gente não enxerga nem com o espelho grande. O retrovisor pode mostrar a traseira da carga, a faixa da esquerda, até o farol alto de quem vem colado. Mas o que ficou preso lá atrás, no tempo, isso ele não mostra. E era disso que eu e o velho estavam falando, mesmo sem dizer nada. A gente seguia rodando rumo ao norte, mas o coração ainda tentava entender o sul da alma. A manhã nasceu fria, com neblina cobrindo a BR como cobertor em madrugada de posto. O diesel queimava firme e o ronco do motor fazia companhia ao que restava de silêncio. O velho estava calado, olhando para a janela como se procurasse alguma pista no mato. Talvez buscasse uma lembrança, um ponto de referência do que ele foi ou do que deixou de ser. "Você tem filho, João?" A pergunta veio do nada, mas não do acaso. Suspirei antes de responder. "Tive uma menina, morreu pequena, nunca mais tentei." Ele fechou os olhos, encostou a cabeça no vidro e não falou mais nada. O silêncio dele me abraçou de um jeito que nenhum gesto teria conseguido, porque tem coisa que só o silêncio explica. A gente parou num recuo perto de Pancas para conferir o engate traseiro. Enquanto eu fazia a verificação, ele andou até uma cerca de arame e ficou olhando o horizonte. Aquele tipo de paisagem que só quem está na estrada conhece. Meio seca, meio bonita, com cheiro de lavoura e solidão. "Esse lugar me lembra um tempo bom, quando ainda dava para sonhar", ele disse. E eu entendi. A estrada tem dessas ironias. Ela te leva para frente, mas sempre passa por dentro da memória. De volta para a cabine, ele mexia num caderninho velho. "Isso aqui é meu diário de trecho. Anoto os lugares, as cargas e, às vezes, os arrependimentos." Me estendeu o caderno. Folheei com cuidado. Lá estavam datas, placas, nomes de cidades e frases soltas como: "Voltei a beber em Guanhães", "Tive febre em Montes Claros", "Sonhei com o João em Sete Lagoas." Aquilo me acertou como soco no estômago, porque mesmo ausente, ele me carregava. A gente entrou num trecho de serra pesado e a velocidade caiu. O caminhão roncava forte e eu sentia que tudo naquela subida era simbólico. Subir a serra com ele era como carregar 20 anos de ausência para cima, para ver se dava para jogar lá do alto. E em cada curva, em cada redução, a gente deixava um pouco do passado para trás. Na descida ele falou algo que ficou ecoando. "O que eu mais queria, João, era te ensinar a dirigir, te mostrado como segurar o volante nas curvas, como não deixar o peso puxar demais na descida." Olhei para ele com a mão firme no câmbio. Eu aprendi, na marra, mas aprendi. Ele sorriu triste, e eu perdi isso, perdi tudo.
E aquilo era verdade. Não dava para mentir para ele, nem precisava. Mais à frente paramos para almoçar num restaurante de beira de pista em João Neiva. Comida simples, cheirosa, igual de dona de pensão. Sentamos junto, dividimos a mesa, mas não o tempo. Porque o tempo, esse a gente nunca mais divide do mesmo jeito. Ele tentou fazer piada com o feijão salgado, tentou parecer leve, mas nos olhos ainda morava um peso que não saía nem com 3 lavagens. Na saída, ele parou e olhou para trás. Já reparou como a gente só olha pro retrovisor quando precisa mudar de faixa? Eu ri. Ou quando quer ver se deixou alguém para trás. Ele ficou sério. E às vezes a gente deixou. Silêncio. Desses que dói. Desses que fazem mais barulho que buzina de carreta. Voltando para a estrada. E no silêncio da cabine, entendi que o que mais dói na vida de caminhoneiro não é o buraco que rasga o pneu, é o buraco que o tempo abre na alma. E que não importa quantos quilômetros a gente rode, tem estrada que a gente só percorre por dentro. A placa enferrujada dizia o nome como quem sussurra: São Geraldo do Baixio. Quando vi aquela entrada de terra batida, o coração falhou uma marcha. Era ali, a cidade onde tudo começou, onde a infância ainda morava em paredes que provavelmente nem existem mais, onde o velho tinha sido pai por uns poucos anos e eu filho por tempo curto demais para aprender a ser de verdade. Ele reconheceu o caminho antes de mim. Ali tinha uma borracharia do Zé Pneuzinha. E ali, era o bar do Tuca, onde tua mãe me buscava, puta da vida. Sorri fraco. As lembranças estavam todas ali, mas o tempo tinha passado com um trator por cima delas. Casas novas, outras caídas, uma cidade que parece igual, mas a gente já não cabe nela do mesmo jeito. Paramos o caminhão no acostamento, perto da igreja. Desci sem pressa. O sol batia firme e o cheiro era de poeira e lembrança. Caminhamos lado a lado até uma casinha de portão azul claro. A pintura descascada ainda deixava ver, de longe, o que já foi um lar. Aqui se aprendeu a andar de bicicleta, ele disse, olhando para o chão. Eu vi a cena na mente, mas ela vinha em preto e branco. Uma senhora nos reconheceu da varanda vizinha. Toninho, não é possível! Era Dona Alzira, amiga da minha mãe. Ela nos convidou para entrar, ofereceu café e puxou conversa como se 20 anos fossem 20 dias. Falou da minha mãe como se ela ainda estivesse ali, cuidando das plantas no quintal. E isso doeu, porque a ausência dela era a única certeza naquela casa. Ele perguntou se podia ver o antigo quarto. A Alzira autorizou, com os olhos cheios d'água. Entramos. O quarto estava vazio, mas ainda tinha um gancho na parede daqueles que a mãe usava para pendurar a bolsa. O velho parou ali, encostou a mão no ferro torto e chorou. Chorou calado, como quem abraça um fantasma, como quem pede perdão sem palavras. Eu fiquei na porta, não consegui entrar. Ali dentro, o tempo estava parado, esperando por uma infância que nunca voltou. E eu percebi que algumas feridas não cicatrizam, elas só aprendem a doer mais baixo. O quarto era pequeno, mas a ausência dele ali dentro era enorme. Era o espaço que ele nunca ocupou, nem como pai, nem como homem. Na saída, a Alzira me chamou num canto e disse: Ele errou muito, meu filho, mas nunca deixou de te amar. Só que às vezes o amor vem torto, e o medo de não saber ser pai fez ele fugir. Aquelas palavras me desarmaram, porque eram o que eu precisava ouvir, mas não dele, precisava de uma testemunha. E Alzira era isso, alguém que viu a história de fora, mas sentiu por dentro. Voltamos para o caminhão em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, mais leve, como se cada passo naquela rua de barro tivesse arrancado um pouco da mágoa que morava na sola da minha bota. O velho estava com os olhos vermelhos, mas o olhar mais limpo, como quem enfrenta o passado e não corre mais dele. Antes de ligar o motor, ele me estendeu um papel. Era uma carta.
Escrevi essa carta para você uns 5 anos atrás. Nunca tive coragem de mandar. Agora eu acho que você pode ler. Guardei no bolso. Não era hora de abrir ainda. Mas só o fato de ele ter escrito já era uma mudança, uma estrada nova sendo asfaltada. Saímos de São Geraldo devagar, sem pressa. No retrovisor, vi a casinha azul ficando pequena e entendi que às vezes a gente precisa voltar para o lugar onde tudo começou, não para reviver o passado, mas para entender que ele não precisa dirigir o caminhão da nossa vida. O volante agora estava na minha mão e eu escolhi seguir em frente. A viagem já durava dias. O caminhão parecia mais leve, mas não era o peso da carga. Era o que a gente tinha deixado pelo caminho. Conversas, lembranças, lágrimas escondidas nos cantos da cabine. Cada cidade cruzada era um ponto no mapa da reconciliação. E agora, depois de São Geraldo, a estrada já não era o mesmo tapete de asfalto. Era uma linha do tempo. E a gente estava chegando no ponto final. O velho estava mais quieto do que nunca. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que dizia: obrigado, me desculpa, tô aqui. Ele já não tentava disfarçar com piadas, nem fingia leveza. Ele só existia ali, do meu lado, como talvez devesse ter feito 20 anos atrás. E aquilo, por mais simples que fosse, era imenso. Paramos num posto em Teófilo Otoni, última parada antes de eu descarregar em Almenara. Ele me pediu um tempo. Desceu, sentou numa mureta de concreto e ficou olhando os caminhões entrando e saindo. Fiquei na cabine. De longe, vi ele tirando a carta do bolso. Era outra, mais nova. Escreveu ali sentado, no papel da nota fiscal. Dobrou com cuidado e subiu de novo. Entregou em silêncio. Eu abri, estava escrito só: não espero que você me perdoe. Só quero que você não carregue o mesmo peso que eu carreguei. O perdão, filho, talvez não seja para o outro. Talvez seja para a gente mesmo. Foi ali que eu desabei. Não chorei gritando, nem fiz cena. Só deixei cair. Uma lágrima por ano. 20, devagar, como óleo vazando de motor cansado. Liguei o caminhão, engatei a marcha. A estrada se abriu na frente como quem entende que chegou a hora de deixar passar. O velho falou: se quiser, posso ir até o final com você. E dessa vez eu respondi sem raiva, sem orgulho, só com verdade. Pode ir, mas no banco do carona, porque o volante agora era meu. Chegando em Almenara, a cidade estava em festa. Aniversário de emancipação, fogos, música, gente na rua. Engraçado como às vezes o mundo está sorrindo quando a gente está tentando juntar os cacos. O caminhão entrou na cidade como um forasteiro velho, marcado de poeira e história. E nós dois ali dentro, 2 sobreviventes do tempo. No pátio da transportadora, enquanto descarregavam, o velho me abraçou. Não aquele abraço de oi ou adeus, mas aquele que diz: tô aqui, meu filho, mesmo sem ter dito isso antes. E eu, por dentro, decidi. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Perdoar não apaga o que foi, mas evita que a dor continue dirigindo a vida da gente. Ficamos um tempo ali, sem pressa. Ele me perguntou se podia me ligar de vez em quando. Respondi que podia, que talvez não todo dia, mas quando ele sentisse saudade, porque a estrada é longa e tem curva que só se faz com calma. Ele entendeu, sorriu, e isso já bastava para mim. Antes de ir embora, me deu um chaveiro novo, um caminhãozinho de madeira com o nosso nome gravado, João e Toninho, trecho que a vida refez. Guardei no espelho retrovisor, porque memória boa tem que estar à vista, não para nos prender, mas para lembrar que, mesmo com atraso, o amor pode chegar. Na saída de Almenara, engatei a marcha e olhei para o retrovisor. Vi o velho parado no pátio, acenando devagar, e percebi. Aquela era a última curva antes do perdão, e eu tinha feito ela com o coração mais leve, com a alma em paz e com a certeza de que, mesmo na boleia mais pesada, sempre existe uma estrada de volta. A estrada termina, mas a história continua. Porque perdoar não é esquecer o que doeu,
é lembrar sem sangrar. Eu não sei se o velho vai mudar, se vai estar presente nos próximos natais, aniversários ou até nas ligações de fim de tarde, mas sei que dentro de mim ele já não pesa mais como antes. E isso já é liberdade. Se você ouviu até aqui, parceiro, é porque essa história mexeu contigo também. Talvez você tenha um pai que foi embora, ou seja esse pai tentando voltar. Talvez seja só alguém querendo entender as curvas da própria vida. Mas seja lá o que for, você não está sozinho nessa estrada. Todo mundo tem um trecho mal resolvido no retrovisor. O que muda é o que a gente faz com ele. Antes de sair, deixa um comentário aqui dizendo de que cidade e país você está assistindo. Se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir. Porque a estrada ensina, mas só quando a gente escuta. E às vezes, tudo que falta é um relato real, contado com o coração, para a gente lembrar que ainda dá tempo de perdoar e seguir viagem.